Aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Pegue a sua Bíblia, por favor, e vamos abrir no Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 10. É sempre com muita alegria e gratidão que eu recebo o convite para estar aqui por lá. E eu quero louvar a Deus por esta tão honrosa oportunidade. Deus seja louvado pela vida do nosso pastor Ataú, nossa pastora Dagma. Deus abençoe, pastor Jean, Inácio. Muito obrigado pelo convite, pastor. Deus abençoe muito a vida do senhor. Companheiro de tereré aí, né? Pastor Wilker, prazer revê-lo. Deus abençoe também muito a vida do senhor. Tá? E eu estou grato a Deus por rever amigos que a gente fez aqui nesta igreja. Pastor Caleb Cordeiro é um amigo conterrâneo aí de vários anos, né? Deus abençoe, prazer sempre revê-lo. Levo um abraço à família, viu? Demais obreiros, que Deus abençoe. Meus irmãos, eu estou feliz pela presença da minha família, da minha esposa, a missionária Cauana e a Cauara. Deus abençoe. Obrigado pela presença de vocês. Marcos capítulo 10, 47 e 48. Dois textos. Marcos 10, 47 e também o versículo 48. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Obrigado, irmãos. Pode assentar. Deus abençoe. Embora Bartimeu seja um personagem conhecido na Bíblia, pouco se sabe a seu respeito. Bartimeu não é um nome próprio. Bartimeu é uma palavra aramaica que significa filho de Timeu. O que não dá a esse personagem uma identidade própria. Quando se lê acerca da sua história, a Bíblia faz algumas observações interessantes. A Bíblia mostra o seu estado e a Bíblia mostra a sua condição. O estado de Bartimeu era cego. Segundo a PNS, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, em 2019, cerca de 3,4% dos brasileiros sofriam algum tipo de deficiência visual. O equivalente aí a cerca de 6,9 milhões de pessoas. E a grande dificuldade que se cria para uma pessoa que tem algum tipo de deficiência visual é a capacidade que ela tem de se conectar com o mundo físico. Abre-se então algumas necessidades, como por exemplo a necessidade de locomoção, necessidade de interação, a necessidade de sociabilidade, necessidade de autossuficiência e até mesmo autossustentação. E se desenvolve na vida dessa pessoa uma dependência. O estado de Bartimeu era um estado de dependência, porque ele era cego. Mas a sua falta de capacidade de autossustentação vai gerar para ele a sua condição, porque agora ele passa a ser um mendigo. Então, se nós analisarmos a vida de Bartimeu por esses dois pontos de vista, nós temos um homem que o seu estado é cegueira, que se cria nele uma necessidade de dependência, e essa dependência levará para a beira do caminho e fará dele um mendigo.
E às vezes falar de um mendigo é mais fácil do que tentar entender a complexidade do que é viver mendigando. Porque Bartimeu é um homem que carrega sobre si alguns traumas. Quando se fala de alguém que é mendigo, logo nós entendemos que é alguém que perde o convívio familiar. Seu convívio social é obstruído. Porque, afinal de contas, muitos de nós passamos por aí, nas avenidas e nos pontos da vida, e talvez não demos atenção para alguém que, de fato, está nesse estado. Quando nós falamos acerca de Bartimeu, que ele é um mendigo, logo eu vejo um homem que está carregando em si algumas feridas, rejeição, complexo de inferioridade. Um homem que agora não foi excluído, mas se auto-exclui de um convívio de pessoas a partir do momento que ele tem a condição e ele entende que existem certos lugares que não cabem mais. E a Bíblia diz que ele vai para a beira do caminho. E a expressão beira do caminho ela é interessante, pastor Caleb, porque se o caminho determina o destino, alguém que está à beira do caminho é alguém que está sem destino, não sabe para onde vai, que não tem nenhuma convicção de onde quer chegar. É esse homem que está à beira do caminho. A ocasião em Jerusalém era festiva, comemorava-se a Páscoa. Jesus vai para Jerusalém e ele precisa passar por Jericó, porque existia duas vias de acesso a Jerusalém. A primeira por Samaria. Mas pelos judeus, pastor Jean, não se darem bem com os samaritanos, esse caminho ele era evitado, então a segunda opção seria Jericó. De Jericó a Jerusalém, cerca de 25 quilômetros. E essa via de acesso a Jerusalém, passando por Jericó, ela se torna uma via muito frequentada durante a festividade da Páscoa, porque a Páscoa era a principal festa que se comemorava em Jerusalém. Qual é a estratégia de Bartimeu à beira do caminho? Com um fluxo de pessoas que passam aqui diariamente durante 7 dias da festividade, eu posso conseguir algo que possa me ajudar. E ele vai para a beira do caminho. Jesus está passando com seus discípulos, e a Bíblia ela faz questão de dizer que com Jesus estava uma grande multidão. Durante essa época, Jericó tinha cerca de 100.000 habitantes, o que nos faz entender que Bartimeu não era o único cego à beira do caminho. Bartimeu não era o único necessitado que esperava por um milagre. A Bíblia não registra, mas obviamente havia ali outras pessoas que colocaram a expectativa em Jesus, para que Jesus fosse de fato a fonte da resolução do seu problema, ou até mesmo para alcançarem o seu milagre. Jesus vai passar por Jericó. E é interessante que a Bíblia vai dizer que Bartimeu, ouvindo que Jesus passara por ali. E essa expressão ela é interessante. Bartimeu ouviu que Jesus iria passar. Ele era cego, mas ele não era surdo. O que me dá a entender que a conexão que Bartimeu tinha com o mundo físico se dava pela sua audição, porque ele não tinha visão. Ele era instruído por aquilo que ele ouvia. Logo, esse sentido ele se torna mais aguçado. Qualquer barulho chamaria a atenção. De repente, Jesus está vindo com ele, os seus discípulos e uma grande multidão. E é interessante dizer que essa multidão, provavelmente, movida pelo sentimento da festa, pastor Wilker, não era uma multidão silenciosa. Até porque aonde Jesus está, não dá para ficar em silêncio. Agora, o interessante é como que Bartimeu vai distinguir a voz de Jesus, os seus passos,
o seu caminhar, diante de muitas outras vozes que ele ouvia naquele momento. A Bíblia diz que ao ouvir que Jesus passava pelo caminho, então ele tem uma percepção, ele vai ouvir, ele está se conectado com aquilo que está acontecendo à sua volta. E na medida que ele começa a ouvir, tendo a certeza de que quem passava por ali era Jesus, ele começa a clamar. E a Bíblia diz que Bartimeu começa a clamar e ele começa a gritar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a Bíblia diz que eles o repreendiam para que ele se calasse. Mas quanto mais o repreendiam, mais ele aumentava a tonalidade da sua voz e ainda gritava mais. Porque a intensidade do clamor de Bartimeu revela a sua necessidade. Uma coisa é tentar entender o que as pessoas passam por uma ótica externa de uma crise. Outra coisa é você estar inserido em um problema e tentar entender o que se passa quando se depara com um problema. Você vai ler no livro de Jó, a Bíblia dizendo que quando Jó está em cima do lixo, os seus amigos, seus 3 amigos, vai fazer uma visita. E quando eles chegam e se deparam Jó naquela situação, pastor Caleb, a Bíblia diz que eles ficam 7 dias em silêncio. 7 dias era o tempo que o judeu guardava o luto. Quando os amigos de Jó chegam e se deparam com ele naquela situação, dando-o como morto, não havia o que dizer, e eles se calam. Bartimeu está clamando, está gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que o clamor de Bartimeu fez com que Jesus parasse. E a pergunta que se faz é: por que Jesus parou? O clamor de Bartimeu fez com que Jesus parasse. E por que Jesus parou? Jesus não parou por causa da tonalidade da voz. Jesus não parou por causa da altura do grito. Jesus parou por causa do conteúdo do clamor. Porque Bartimeu vai dizer: Jesus, filho de Davi. Existem 2 expressões que ele usa no texto. Jesus, Salvador, nos remete ao Senhor. Filho de Davi é um título messiânico de Jesus como rei. Você vai ler nos evangelhos, somente Mateus vai usar essa expressão. Então, quando Bartimeu vai clamar, ele vai dizer: Jesus é o meu Senhor, e eu o enxergo como Rei Salvador. Jesus para, porque o conteúdo do clamor de Bartimeu faz com que Jesus parasse. Porque o que faz Jesus parar não é a intensidade do grito, mas é a qualidade daquilo que fala quando se clama. Jesus não vai parar porque eu estou gritando desesperadamente no ápice da minha crise, não. Jesus vai parar mediante aquilo que você coloca no seu clamor. E Bartimeu está dizendo: ei, o meu nível de conhecimento acerca de Jesus faz com que ele tenha capacidade de parar. Então, quanto mais você conhece quem Jesus é, mais você terá condição de fazê-lo parar para ouvir o seu clamor. Bartimeu usa 2 títulos: ele é Salvador, ele é meu Senhor, mas ele também é Rei, ele é o Messias. É interessante porque Bartimeu era cego, mas os religiosos daquela época não enxergavam Jesus como Bartimeu estava enxergando. Ele vai parar. E aí ele vai dizer: tem misericórdia de mim. Preste atenção na expressão. Tem misericórdia de mim. Por que o clamor de Bartimeu foi tão intenso a ponto de fazer Jesus parar? Bartimeu não está pedindo para ser curado. Bartimeu não está gritando e clamando, dizendo: Jesus, me cure. Não, ele está dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim.
E aí nós precisamos entender por que Jesus parou. Por causa da palavra misericórdia. A palavra misericórdia é a junção de duas palavras no latim: miseris, miséria, miserável, cardios, coração. Misericórdia é pegar o miserável e colocar dentro do coração. Bartimeu está parado à beira do caminho pedindo às outras pessoas esmola, moedas, dinheiro. Mas quando ele percebe que Jesus está no ambiente, ele vai gritar e vai dizer: Jesus, me coloca dentro do seu coração. Porque não tem outro lugar melhor para mim estar do que dentro do coração de Jesus. O que ele mais precisava naquele momento era de uma cura. Mas Bartimeu não vai clamar por uma cura. Bartimeu vai dizer: Jesus, me coloca dentro do seu coração. Porque melhor do que ter um bom carro, melhor do que clamar por uma boa casa, melhor do que clamar por um bom emprego, melhor do que clamar por uma necessidade, seja ela qualquer, é eu clamar dizendo: Jesus, pega esse miserável e coloca dentro do seu coração, porque é o lugar onde eu almejo estar, no coração de Deus. O que é que Bartimeu está nos ensinando? Que o clamor dele nos ensina que o melhor lugar para nós estarmos é estarmos em Deus. Você pode clamar, você pode pedir, você pode gritar, você pode aplicar intensidade no seu clamor diante da necessidade que você esteja passando, mas quando você entender que uma vez que você está dentro do coração de Deus, é o lugar mais certo para você alcançar um estado pleno de certeza de que Ele está cuidando de tudo para você. Bartimeu vai clamar. Preste atenção. No meio de uma grande multidão, somente Bartimeu foi curado. Mas ele não foi o único que foi ouvido. Ele não foi o único que clamou. Bartimeu não foi o único que gritou, mas a Bíblia diz que Bartimeu fez Jesus parar. Por que o clamor de Bartimeu foi o único que tocou em Jesus? Quando a Bíblia usa a expressão, pastor Jean, que Jesus estava com seus discípulos e com ele uma grande multidão, o senhor já andou no meio de multidões, o senhor sabe como que é. As pessoas empurrando para lá e para cá, barulho de todos os lados. Mas a questão é, Jesus está passando pelo caminho e Bartimeu está à beira, só porque tem um detalhe, irmãos. Quando Bartimeu levantou naquela manhã, Bartimeu não sabia que Jesus passaria por ali. Ele foi para mais um dia rotineiro, como era de costume à beira do caminho, pedindo ajuda aos viajantes que passavam. Então Bartimeu não sabia que Jesus passaria por ali. Mas Jesus sabia que Bartimeu estava à beira do caminho. Eu vou falar de novo, só a irmã aqui que entendeu. Bartimeu não sabia que Jesus passaria por ali, mas Jesus sabia aonde encontrar Bartimeu. Porque quando se tem fé no clamor, você não precisa movimentar muito, não. Você sabe a forma de tocar Jesus, porque Ele sabe aonde te encontrar. É só você clamar. Bartimeu está gritando, Bartimeu está clamando. Ele era cego e era mendigo. Se alguém chegasse e olhasse para Bartimeu, abandonado, esquecido, à beira do caminho sem perspectiva, se alguém olhasse para Bartimeu ali, pastor Caleb, jamais imaginaria o poder do seu clamor, atrelado à condição que ele estava externamente. Não, daí não vai sair nada que vai fazer Jesus parar. Não, esse homem no ápice do seu desespero não consegue chamar a atenção de Jesus, só porque o nosso clamor não é movido pela condição que nós estamos, porque a condição que eu estou não pode definir a minha convicção.
Ezequiel 37, Ezequiel está no meio de um vale cheio de ossos, e a Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos, e é interessante, que Deus vai olhar para Ezequiel e vai dizer assim: Ezequiel, o que você está vendo? Jesus, eu estou vendo vale, eu estou vendo ossos, e tudo representa morte e desesperança. Aí Deus vai fazer uma pergunta: Ezequiel, porventura poderão reviver esses ossos? Aí eu preguei uma mensagem em São Luís com o tema: por que Deus nos leva para a dúvida? Porque a pergunta que Deus está fazendo para Ezequiel é caracterizada por um símbolo na gramática de interrogação, que denota uma dúvida. Ezequiel, porventura, você está olhando e você tem imagem do que você vê. Agora, o que você vê gera em você fé suficiente para acreditar que pode ser resolvido? É como se Deus pegasse a responsabilidade e entregasse na mão do profeta, dizendo: e aí, tem jeito? Só porque é interessante, irmãos, porque Deus às vezes nos leva para a dúvida, para medir o nível da nossa fé. Ezequiel vai olhar para Deus e vai dizer assim: se tem jeito, não sou eu que sei, é o Senhor que sabe. Por quê? Porque eu te conheço. Por que eu não me desespero no meio de um vale de desesperança? Porque eu conheço aquele que tem a última palavra, que determina o milagre na minha vida. Você pode levantar sua mão para cima, para mim ficar empolgado, só para nós terminar aqui, e dizer assim: olha, eu não perco a minha fé, eu continuo clamando apesar dos problemas, porque eu conheço aquele a quem eu clamo. A convicção de Bartimeu vai além da sua aparência, porque externamente ele está acabado, mendigo. Mas qual que é a aparência de um mendigo, pastor Wilker? Sujo, cabelo grande, as unhas grandes. Mas a força do clamor de Bartimeu não vem de fora, vem de dentro. Porque quem olha para o estado que você se encontra no momento da crise, não consegue entender a força que está dentro de você, para você clamar no dia da adversidade. Aí a Bíblia diz, versículo 48, e muitos o repreendiam para que ele se calasse. Escute isso aqui. Será que era medo de Bartimeu estar revelando de fato a verdadeira identidade de Jesus, quando ele se remete a ele como filho de Davi? Ou será que apenas um incômodo pela voz que ecoava no meio da multidão e foi capaz de alcançar os ouvidos de Jesus, que parou? O certo é que quanto mais Bartimeu clamava, mais alguém tentava repreender para que ele se calasse. Porém, a Bíblia diz, e Bartimeu clamava cada vez mais. Por que Bartimeu clamava cada vez mais? Porque o clamor de Bartimeu não estava atrelado a convicções humanas. Ei, pare de clamar, porque Jesus não vai te atender. Ei, mendigo, para de clamar, porque Jesus não está te ouvindo da multidão. Se Bartimeu fosse dar ouvido para o que as pessoas falavam, ele pararia de clamar. Mas o seu clamor não depende de convicções de homem. Para que você vai clamar tanto? O milagre não vai acontecer, não. Independente do que as pessoas falam, pastor Wagner, eu continuo clamando. Por quê? Porque a minha convicção não se baseia naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu estou crendo. É por isso que a força do meu clamor é maior do que o que os outros me falam. Você pode ficar de pé, por favor, nós vamos terminar. E tentaram repreender para que ele se calasse, mas ele continuava gritando e gritava cada vez mais. Bartimeu entendeu, preste atenção. Jesus estava indo para Jerusalém. Na véspera da festa da Páscoa, ele seria crucificado.
A última vez que ele passaria por Jericó. Ou seja, Bartimeu sabia que era a última chance que ele teria de alcançar o seu milagre. É por isso que eu vou clamar, porque eu não sei se quinta-feira que vem eu vou estar aqui de novo. É por isso que eu vou clamar, porque eu não sei que se no próximo culto eu terei essa oportunidade. Se Jesus está passando, eu preciso aproveitar. Então Bartimeu tem uma percepção de que Jesus está no ambiente. E ele começa a clamar. Se você já sentiu Jesus aqui nessa noite, é o momento de você clamar. Eu não estou dizendo para você gritar. Eu estou dizendo para você colocar intensidade no seu clamor. Pegue o seu folheto aí, por favor. Nós vamos clamar neste momento. Mas olha só, antes de nós clamarmos, preste atenção. A Bíblia diz em Apocalipse que João está tendo uma visão de Deus. Pastor Caleb, ele diz assim: eu vi o Senhor assentado no seu trono e ele julgava as nações. A interpretação que se tem no texto de João é: Deus trabalha sentado. Pastor Will, que nós temos a mania de dizer: Deus se levante contra os meus inimigos, Deus se levante contra este problema, Deus não precisa se levantar para fazer nada. Assentado no trono da maneira que Ele está, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele restaura, Ele renova. Mas o salmista descobriu o que coloca Deus de pé no trono. E ele escreve no Salmo 12, verso 5: por causa do clamor do pobre e do gemido do necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor. Eu quero que você pegue o seu folheto agora, levante ele para cima. E você vai clamar, e você vai clamar com fé. Você vai clamar com intensidade. Você vai clamar acreditando que a convicção que você tem é maior do que o que a necessidade te mostra. A fé que você tem para clamar, ela é maior do que o que você vê. Então você vai levantar o seu folheto agora, e nós vamos levantar um clamor a Deus. E se você acredita, como Bartimeu acreditou, Jesus está aqui passeando para ouvir o teu clamor, para atender a sua causa e para mudar o seu estado e a condição que você se encontra. Levante o seu folheto para cima, levante. Pode louvar, cante. Enquanto você levante o seu folheto para cima, você vai recebendo a autoridade de Deus para você clamar aí. Mas eu queria ouvir o seu clamor. Eu queria que você arrancasse lá do fundo da sua alma. A dor já te fez chorar, a necessidade já te fez chorar tanto, mas Jesus está dizendo para você: levante a sua voz e clama, porque quando você clama, o céu se abre. Segura o seu folheto lá em cima e ore agora. Vai. Suplicadamente coração, porque eu sei que a Maria Soria.